A gente começou? Beleza. Bem, boa tarde. Para quem estiver vendo isso, para quem for ver depois as gravações, né? Eu vou começar aqui, a gente vai dar hoje início a esse semestre na monitoria de direito constitucional. Como que a gente vai fazer? Eu fiz alguns slides, mas eu sei que o professor já dá slide em sala de aula, então se ficar muito parado, muito chato, não tem nenhum problema. Ah, não tem nenhum problema. Vocês podem me falar que a gente tenta dar um jeito e mudar. Eu vou tentar trabalhar também questões, principalmente quando a gente vai chegando perto do tempo de prova e também quando a gente estiver perto da prova integrada. Então, vamos começar? Direito constitucional. Quando a gente começa falando do direito constitucional, a primeira coisa é a gente definir o que é o direito constitucional. O direito constitucional é um ramo do direito público, que estuda as normas fundamentais que regem a organização e o funcionamento do Estado. Uma curiosidade histórica, o direito constitucional ele apareceu pela primeira vez na França em 1900, 1700 e alguma coisa por aí, quando uma faculdade francesa incluiu na sua grade o direito constitucional como uma regra. E eles passaram a estudar as constituições dentro das faculdades francesas. Então, o direito constitucional ele é baseado principalmente nas constituições. As constituições, vocês vão ver, elas têm modalidades diferentes. Elas podem ser escritas ou elas podem ser só as constituições faladas, que são aquelas conhecidas. O direito constitucional, a gente fala que ele é um direito público porque ele rege várias normas de direito público, como, por exemplo, a organização dos estados, a organização dos três poderes de um estado, o poder judiciário, legislativo, executivo, tudo isso vem do direito constitucional. E o direito constitucional, ele é a base de todas as leis que vão criando. Aqui no Brasil, quando a gente fala, a gente pensa na Constituição, qualquer lei, qualquer norma, tudo que venha a ser depois criado tem que estar baseado na Constituição. Não pode fugir dos princípios constitucionais que nós temos lá. Então, qualquer matéria de lei, seja ela penal, civil, empresarial, de família, que foge da Constituição, que foge às regras da nossa Constituição, ela é considerada uma norma inconstitucional. Então, ela passa por um processo para ela deixar de entrar em vigência, ou seja, ela deixa de fazer efeitos. Definindo o que é direito constitucional, a gente parte agora para tipos de constituições. No direito constitucional, a base dele são as constituições, que é propriamente a lei, ou ela costumeira, como está aqui, né, a lei falada, ou escrita, que é o caso do Brasil. O Brasil, nós temos a Constituição, promulgada em 1988, e ela é uma Constituição escrita. E uma Constituição escrita, ela é exatamente aquilo lá, um documento formal que sistematiza e codifica as regras e princípios fundamentais do nosso Estado. Ou seja, ela vai estabelecer a organização dos estados, ela vai estabelecer algumas normas do direito brasileiro. Por exemplo, o artigo 5º, ele fala dos direitos e deveres dos cidadãos. O artigo 5º, ele estabelece os princípios do cidadão brasileiro, ou seja, normas de direitos humanos também são contidas nesse artigo 5º da nossa Constituição. São normas que a gente deve respeitar em qualquer criação de qualquer norma, de qualquer lei. As constituições agora costumeiras, elas não são baseadas desse documento formal. Isso não quer dizer que elas não sejam escritas. Não, algumas constituições têm até algumas leis escritas, mas são poucas, não é igual às constituições brasileiras. As costumeiras são mais algo falado. Por exemplo, a Inglaterra, ela é um país com uma constituição costumeira, ou seja, as normas que regem o corpo inglês, as normas que regem o Estado inglês, elas foram sendo construídas ao longo da história e nunca se teve nenhum movimento para criar essas normas, para escrever essas normas em um documento formal, como é no Brasil. Então, lá eles seguem. Existem outras regras, existem outras normas também que falam sobre essa formação do Estado deles, mas a Constituição deles foi ao longo do tempo se formando, ao longo do tempo foi se consolidando como o Estado ia se organizar, como o Estado ia funcionar. Esses são os dois tipos de constituições que a gente encontra hoje no nosso mundo. As escritas, um documento formal com tudo as leis de formação, de estabelecimento do Estado
dentro de um documento, e as costumeiras, que são baseadas nas tradições e são, ao longo do tempo, consolidadas dentro desse Estado. Agora a gente fala sobre o constitucionalismo. Parece até um trava-língua, né? Constituição, constitucionalismo e tudo mais. O direito constitucional é o direito que a gente está estudando agora. O direito que a gente vê, que a gente olha, que a gente pega essa Constituição e estuda ela. Constitucionalismo a gente pode entender como um movimento. Um movimento do quê? Um movimento que tenta limitar o poder do Estado. O que é o direito constitucional? Quando eu falo para vocês que uma Constituição ela contém ali as normas do Estado, que ela contém a formação, que ela vai contendo ali como o Estado vai se funcionar, ela contém ali essa limitação. Ou seja, quando a Constituição dá ali o que o judiciário pode fazer, o que o executivo, o que o legislativo pode fazer, ele está limitando o poder do Estado. E isso que é o constitucionalismo. A gente pode entender ele como um movimento ideológico que vem tanto na teoria, né? As teorias de uma Constituição, a teoria de limitar o poder do Estado, não deixar o Estado com um poder ilimitado sobre o seu povo. E na prática também, porque o constitucionalismo, esse movimento constitucionalista, ele cria as constituições, sejam elas costumeiras, que são baseadas ao longo do tempo nessas normas que vão se estabelecendo, se consolidando na sociedade, seja o movimento constitucionalista, por exemplo, do Brasil. A nossa Constituição, a de 1988, ela é até conhecida como uma Constituição cidadã. Por quê? Porque ela vem de uma época de uma ditadura militar. Ela é criada para barrar essa ditadura militar. Ou seja, a nossa Constituição vem de um movimento, de uma ideologia constitucionalista que barraria esse poder do Estado. Ele cria, então, normas de direitos humanos, normas para o nosso legislativo, judiciário, executivo, para barrar esse poder do Estado, para a gente não ter mais aquele Estado autoritário que a gente tinha antes dessa Constituição. Então, esse movimento, ele é baseado em teorias, porque, primeiramente, a gente fala de uma teoria que depois vai para a prática, que é a consolidação das leis. Sejam elas escritas, sejam elas baseadas nessa consolidação ao longo do tempo, como, por exemplo, são as constituições costumeiras. Aqui a gente tem alguns pontos que a gente consegue falar quando falamos do constitucionalismo. Limitar o poder arbitrário do Estado, criar as constituições escritas, a função da Constituição na sociedade e uma evolução histórica constitucional do Estado. Ou seja, o constitucionalismo ele vem com esses 4 tópicos. Limitar esse poder do Estado, criar uma norma, ou seja, quando a gente tem algo escrito, a gente tem algo até mais forte. Então, criar constituições escritas, a função dessa Constituição no Estado do brasileiro, a função dessa Constituição no Estado. Por quê? Porque quando a gente fala de Constituição, não basta a gente ter apenas algo escrito, algo ali. A gente tem que seguir ela. Então, quando a gente fala da função, é que todas as leis devem seguir aquela Constituição. Ela serve como uma base, como uma norma para essa sociedade. E uma evolução histórica também. Porque o movimento constitucional, por mais que a gente crie uma Constituição agora, ele vem de normas, de hábitos de uma sociedade que nós já tínhamos. Nada é criado à toa. Então, a gente pega normas e práticas da sociedade brasileira que nós já tínhamos consolidado e nós colocamos isso nessa Constituição escrita, nós colocamos isso nessas leis. Então, é assim que a gente define esse constitucionalismo. Direito constitucional, o direito que a gente está estudando, as constituições que a gente está estudando. Constituição, as leis propriamente dito, aquela lei ou escrita ou costumeira que já é pacificada dentro do Estado, e constitucionalismo, o movimento, esse movimento ideológico e prático também. Agora, seguindo aqui, essa evolução histórica é a evolução histórica do movimento constitucionalista. Ou seja, eu vou continuar na mesma que eu estava falando. O, desculpa, uma evolução histórica desses movimentos constitucionalistas. O movimento constitucionalista ele não é apenas do nosso século XX, como a gente percebe da Constituição brasileira, de outras constituições da América Latina, da América Central, que vieram sendo criadas. Não, o movimento constitucionalista dessa ideologia, que é o seu princípio de barrar esse poder arbitral do Estado, ele já vem desde a antiguidade, através da antiguidade, quando a gente fala do mundo grego.
os gregos, já em Atenas, já se falavam de um movimento que conseguisse barrar, pois o Estado ele não pode ter poder ilimitado sobre o seu povo. Então, desde a antiguidade, a gente já fala disso. Nós passamos também pela Idade Média, que aí começa a se criar já documentos, normas, que começam a ter essa ideia de barrando o poder do Estado, como, por exemplo, a Magna Carta. Depois nós passamos para a Idade Moderna, que a gente já tem outros pactos, pactos esses internacionais, pactos internos dos países, que já vai também limitando e consolidando mais ainda. E um movimento importante, que também está dentro da Idade Moderna, é o movimento norte-americano, que traz para nós as primeiras ideias de um modelo, mais ou menos assim, vamos dizer, constitucional. A França já tinha constituição muitos antes, mas as revoluções que aconteceram dentro dos Estados Unidos, a gente percebe ali esses movimentos constitucionalistas muito fortes. Então, por isso que a gente coloca ele também aqui nessa linha histórica, para lembrar para a gente entender quão fortemente esses movimentos. Depois a Idade Moderna barra Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos agora, que a gente tem essas diversas constituições. Constituição brasileira, Constituição de outros países, constituições escritas como a do Brasil, constituições costumeiras como as da Inglaterra. A gente já está hoje em dia num mundo onde a gente não consegue falar de um país, mesmo que ele às vezes tenha uma, mas não consiga seguir, sem uma base constitucional, sem uma lei constitucional que rege o seu Estado, que faz essa arbitragem do poder estatal. Aí, para seguir, é importante a gente lembrar, falando desses movimentos, desse direito constitucional, a gente lembrar como o nosso Estado ele se organiza. Então, aqui é mais um lembrete de TGE, né, Teoria Geral do Estado, que eu vou dar uma revisada para vocês. Formas do Estado. O Estado conta a sua forma. Ele pode ser. E isso, só abrindo um parênteses aqui, essas formas do Estado, ou seja, como o Estado se organiza, tudo isso a gente vai encontrar também muitas vezes na Constituição. Quando ela diz o poder do presidente, por exemplo, ou o poder do ministro, que é no parlamentarismo, ou, por exemplo, quando ela diz que os membros da União são federados, tudo isso, todas essas formas estatais, é bom a gente classificar porque a gente encontra nas nossas constituições. A Constituição brasileira mesmo limita lá, limita não, mas fala da formação do nosso Estado, dos poderes do presidente. Então é bom a gente entender e já ter isso muito claro, para a gente poder ir separando e dividindo, e principalmente encaixando o nosso país em certas classificações. Aqui, nas formas de governo, nós temos quanta forma. Ele pode ser federativo, confederativo ou unitário. O poder federativo, ele é distribuído entre um governo central e entidades regionais autônomas. Essa aqui é a definição que eu coloquei para vocês. Confederativos. União de estados soberanos que mantém sua autonomia, em que haja subordinação direta dos entes membros a este governo central. Unitário. O poder é centralizado em um único governo nacional. Quando a gente fala de um Estado federado, a gente fala que o poder é distribuído entre um governo central e suas entidades regionais autônomas. O que seria um Estado federado? A gente pode pensar no Estado norte-americano, nos Estados Unidos. A gente sabe que eles têm uma Constituição, eles têm um poder ali de governo central, eles têm um presidente, mas cada estado, cada região ali, cada estado norte-americano, eles têm suas entidades autônomas. E quando a gente fala nessas entidades autônomas, peraí que eu acho que a minha câmera fechou. Vocês estão só com o meu áudio agora, né? Só um minutinho. Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera. Em algum momento ela vai voltar. Não tá voltando agora, mas eu vou continuar, para a gente não perder a explicação e não perder muito tempo também.
Formas do Estado. Vamos lá, de novo. A gente está no Estado, numa forma federativa do Estado. O poder é distribuído entre um governo central e entidades regionais. Nos Estados Unidos, que eu estava dando um exemplo para vocês, o que nós temos aqui? Nós temos um governo central, ou seja, nós temos um presidente, nós temos um governo central, essa unidade que centraliza todas essas ideias do poder norte-americano. Mas cada estado tem a sua autonomia. Se vocês pegarem para olhar as leis dos estados norte-americanos, cada estado ali, ele tem as suas leis, as suas normas. Eles não precisam exatamente ter, por exemplo, leis penais igual para todo mundo, como é no Brasil. Aí você já percebe que o nosso país tem uma forma de estado diferente. Qual forma é essa? A nossa forma é um confederativo. Um confederativo por quê? Os estados, eles têm sua autonomia? Tem. O estado de São Paulo, por exemplo, vou usar um exemplo bem simples para você, a magistratura. Cada estado tem ali a sua regra interna para a magistratura. Mas, por exemplo, leis de normas penais são subordinadas às normas da União, ou seja, quem pode construir, quem pode legislar sobre normas penais é apenas o poder da União. Ou seja, só os ministros que estão lá em Brasília podem legislar sobre as leis penais. E isso não acontece nos Estados Unidos, que tem leis penais diferentes, muitas vezes para cada estado. O nosso país ele é um país confederativo por causa disso. Nós temos a união desses estados, que estão soberanos entre si. O estado de São Paulo tem a sua soberania, o estado de Minas, da Amazônia, mas eles são subordinados a um ente central. E qual ente central que é esse? O nosso ente central é a nossa União. E por último, unitário, o poder é centralizado em um único governo nacional, ou seja, não existe autonomia de nenhum estado. Eu terminei de explicar essa parte aqui, eu vou tentar voltar essa câmera minha. Pera aí, gente. Consegui. Não sei o que aconteceu, mas voltou. Então, vamos voltar lá. Agora, formas do Estado quanto ao sistema de governo. O sistema de governo, ele pode ser parlamentarista ou presidencialista. Simples. O Brasil é o quê? Presidencialista. Temos um presidente. Por exemplo, a Inglaterra é o quê? Parlamentarista. Ela tem o quê? Um ministro. É exatamente isso que vai dizer. Aqui eu defini para vocês, parlamentarista, aquele em que o poder executivo é dividido entre um chefe de Estado simbólico e um chefe de governo. Presidencialista, aquele em que o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente que exerce o poder executivo, independente do parlamento. Vamos lá. Vou continuar usando o exemplo da Inglaterra. Lá é parlamentarista, mas nós temos ali também o rei agora, né? O parlamentarista, ele é dividido. Ou seja, o poder da chefe do Estado vai ser dividido. Nós temos o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo, que vai efetivamente governar, que vai, vamos dizer, assinar os papéis em nome ali do Estado, é o ministro. Agora, o chefe simbólico, ou seja, a gente fala ali o chefe de Estado, seria o rei, por exemplo, ele representa. Ele é a imagem do Estado inglês, mas o ministro é que efetivamente comanda, entre aspas, né, o Estado inglês. Outro exemplo de um Estado parlamentar para vocês é a Rússia. A Rússia, ela segue esse modelo. Você tem ali
o ministro, né, que efetivamente assina, eu vou dizer assina aqui, quando a gente fala assina, parece que a pessoa, né, tem aquela autoridade. Ela assina pelo Estado russo, mas nós temos também um chefe de Estado, que é a imagem do Estado. Ou seja, só aquela pessoa que transparece a cara do Estado, vamos dizer assim. É mais fácil entender com a Inglaterra, porque quando a gente fala na Inglaterra, automaticamente a gente já pensa no rei ou na rainha, mas que eles apenas são essa cara, essa primeira face do Estado. Quem está por trás, fazendo verdadeiramente toda aquele organização estatal é o ministro. Por isso nós falamos em parlamentar. Agora, presidencialista é o que o Brasil segue, que o poder de chefe de Estado, de governo de Estado, estão na mão de uma única pessoa, que é o presidente. O presidente Lula, atualmente, ele tem esse poder, ele é tanto a cara, entre aspas, do Brasil, quanto a pessoa que assina pelo Brasil. Ou seja, ele responde pelo Brasil, mas também é a face do nosso Brasil. Seguindo aqui, segui demais. Ok, vamos lá. E continuamos com as classificações. Acho que todo mundo já percebeu, né? Agora eu vou abrir um parênteses para um comentário que o povo do direito gosta de fazer umas classificações. E olha, são muitas. E a gente tem que aprender a decorar. Tem uma palavrinha errada aqui. Depois eu arrumo para mandar para vocês. Agora que eu vi quanto a forma de governo. Não tem problema. Depois eu arrumo isso aqui. Agora, quanto às formas do Estado, novamente, quanto à forma de governo. Monárquico, monárquico ou republicano. Monárquico a gente já entende pela própria palavra. Uma monarquia. Uma monarquia formada pelo quê? Por um rei. O que define exatamente uma monarquia? Porque quando a gente falou do presidencialista e do parlamentarista, a gente teve dois exemplos para vocês do parlamentarista: a Inglaterra e a Rússia. E a Rússia não é um governo monárquico, mas a Inglaterra é. O que significa essa monarquia? Ela é definida, assim como eu coloquei para vocês, que geralmente, mas na maioria das vezes o que aconteceu no mundo foi exatamente isso: o poder é hereditário, ou seja, passa de pai para filho. O filho vai herdar esse poder do pai de comandar esse estado. Ou seja, o estado ele é regido por um monarca, aquele que vai receber esse direito hereditário de comandar esse estado. Agora, republicano é caracterizado pela mudança do chefe ao longo de eleições, como no Brasil. A gente tem eleições periódicas de 4 em 4 anos e a gente vai mudando o nosso chefe. Pode ter uma reeleição, mas a gente sempre muda o nosso chefe. Nunca vai ser a mesma pessoa comandando o Brasil por pelo menos, por exemplo, 80 anos. Não. De 4 em 4 anos, ou se reeleger, a gente conta 8, a gente vai mudando esse chefe do nosso Estado. É isso que define exatamente. Regima? Ah, isso aqui eu vou ter que. Depois eu mudo. Quanto ao regime, gente. Regime, não é regime. Tá bom. Vamos lá. A gente pode ter um regime democrático ou aristocrático. Democrático, como já dizia na Grécia Antiga, demos, povo, crático, poder. Aquele poder que emana do povo, na própria significado da palavra. O poder que sai do povo. É aquele poder que emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. No nosso Brasil, a gente, mesmo que tenha lá o nosso presidente comandando tudo isso, a gente tem ali o poder do povo de votar, ou seja, o povo escolhe, o povo tem esse poder de escolher os seus representantes. Então, é a gente, essa participação nossa completa dentro da nossa política. E o poder aristocrático é aquele poder concentrado em uma única pessoa. A gente pode seguir, por exemplo, nos exemplos de uma ditadura, por exemplo. Uma ditadura, desculpa, desculpa, gente, isso aqui me incomodou. Uma ditadura, ela é aristocrática porque
na grande maioria das vezes, não vou dizer, né? No direito a gente nunca pode falar com tanta certeza muitas coisas, mas o poder ele é concentrado na mão de uma única pessoa. Se a gente pensar também em um poder que é monárquico, que só tem aquele chefe de Estado, só tem o rei. É um poder aristocrático. Por quê? Porque é concentrado na mão do governante. Esse poder não é distribuído para o povo. Não é o povo ali que participa dos atos políticos do seu país. Continuando agora, mais classificações para a gente parte para classificar as constituições. Eu já expliquei para vocês o que seriam as constituições, as formas dela costumeira e escrita, e agora a gente parte para outras classificações dessa própria Constituição. Vivendo em um mundo que é de constante mudança, a gente encontra diversos tipos de Constituição. E o povo do direito, como gosta de classificar quase tudo que vê, a gente começou a classificar essas constituições, para separar e estudar elas mais profundamente. Quando a gente entende como ela é classificada, a gente também entende como o Estado criou essa Constituição, como o seu governo criou essa Constituição, e por aí vai. Quanto à origem da Constituição, como eu falei para vocês, a Constituição ela vem de um movimento constitucionalista, mas nem sempre ela vem assim. Nós temos aqui quatro tipos de origem para uma Constituição: outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Outorgada, ela é imposta. A própria palavra outorgar alguma coisa, quando eu outorgo alguma coisa para você, quer dizer que eu estou impondo alguma coisa para você. É quando normalmente o chefe ou o governo que atualmente está naquele estado, ele vai impor essa Constituição para o seu povo. Não é igual foi a Constituição brasileira, que atualmente que é a atual Constituição do nosso país, é de 1988. Não. Aquela Constituição de 1988, ela seguiu uma Assembleia Constituinte, ela teve o voto do seu povo, o povo participou, o governo teve votação, teve uma série de movimentos que leva a gente a entender que o povo queria aquela Constituição, o povo clamava por aquele movimento. Uma Constituição imposta não é assim. Imagina um rei, por exemplo. Um exemplo bom para seguindo ainda para a gente seguir aqui no Brasil mesmo. O imperador, nossa primeira Constituição, ela foi outorgada. Por quê? Porque o imperador olhou, escreveu normas que ditariam as regras e a organização do Estado brasileiro e outorgou isso ao seu povo. Ou seja, nossa primeira Constituição ela foi outorgada. Ela não foi construída, não foi um movimento que o povo precisava, queria uma lei. Não, tanto que a nossa primeira Constituição tem um quarto poder, que a gente fala, que é a gente tem os clássicos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E nós temos o quê? Nós temos o poder moderador, que era um poder que o imperador poderia, basicamente aqui, só para a gente ter uma ideia, o imperador podia a qualquer hora simplesmente se livrar ali de um certo poder do Estado e outorgar o que ele quisesse. Que tipo de poder arbitrário é esse? Que tipo de constituição consegue arbitrar assim se tem um poder moderador que basicamente o imperador pode fazer o que quiser? Então, essa constituição foi outorgada. Promulgada. Promulgada é o mais simples. Ou seja, o movimento atual da sociedade clama por essa Constituição. Como, novamente, vou sempre estar citando ela aqui, né, a nossa Constituição atual, que foi construída por uma Assembleia Constituinte. Ou seja, o movimento, a história em que o Estado passava naquele período, determinou que construísse-se uma Assembleia Constituinte, o povo clamou por essa Constituição. Ou seja, a gente pode dizer que, da época que a gente veio, as ideologias que nós estávamos criando clamavam por uma Constituição. Ou seja, ela foi promulgada, o seu povo quis essa Constituição. Cesarista e, entre aspas, aqui, bonapartista. É, bonapartista já podem entender que veio da época de Napoleão Bonaparte. Normalmente, ela
Normalmente não. Ela é uma Constituição criada por um imperador, um projeto de um imperador, e ela tem um plebiscito popular. Ou seja, o imperador meio que pega a Constituição, uma, é, coloca ela para o povo, vamos lá, dar uma vistoria na Constituição, mas mesmo assim ela vai ser outorgada por ele. É absolutamente isso. O imperador ele vai criar um projeto de constituição, ele vai dar um plebiscito popular, ou seja, vai colocar aquela Constituição para a votação do seu povo, mas meio que o povo não pode votar contra aquela Constituição do imperador. E por último, pactuada ou dualista. É uma Constituição que vem de duas forças políticas contrárias, que se tentam limitar o poder das duas ali dentro daquele Estado. Imagina, por exemplo, um Estado que tem duas forças políticas. Duas forças políticas que são contrárias uma à outra, mas que ainda assim estão no governo, as duas, juntas, naquele Estado. Então, elas criam uma Constituição com uma Constituição com um compromisso meio instável, né? Que ela coloca aquilo dentro daquele Estado. Seguindo para mais classificações, quanto à forma das constituições. Essa aqui é a do começo, né, que eu falei para vocês, que elas podem ser escritas ou elas podem ser costumeiras. Escrita, elas podem ser instrumental, a gente também fala, entre parênteses, é também a forma que ela é conhecida. Organização e sistematização. E a costumeira são textos esparsos e costumes. Eu já expliquei, mas eu vou só dar uma reforçada. Constituição escrita, uma Constituição igual ao nosso país. Ela tem todas as leis, ela coloca tudo ali escrito, ela coloca tudo que é necessário. As costumeiras, elas podem ser não escritas ou consuetudinárias. O que que é isso? Pode ser uma Constituição que verdadeiramente não esteja escrita. Não tenha nenhum documento falando de uma Constituição ali que se criou, que se escreveu nela, como aqui é no nosso país. Mas essa segunda classificação dela pode ser um texto que apenas fale, por exemplo, de como. Pode apenas falar, por exemplo, uma Constituição que fale só de direitos fundamentais. O nosso país seguirá os princípios dos direitos humanos e assim. Um exemplo para vocês de uma Constituição dessa costumeira é dos Estados Unidos. O que que eles têm lá? Eles têm uma Constituição que basicamente fala isso. Fala que o Estado será independente, será independente sobre si, terá seus poderes, seguirá os princípios da norma dos direitos humanos, mas não fala exatamente como o Estado vai se organizar. Não fala exatamente o que o Estado precisa ter para continuar ali caminhando, como é no Brasil. Nossa Constituição, ela fala desde o poder legislativo, judiciário, ela fala sobre normas de direitos humanos, ela fala, às vezes, de coisas que ela não necessitaria falar, ela fala de normas do direito processual civil, do direito processual penal. Ela fala normas que são muito importantes. Por exemplo, o habeas corpus. O habeas corpus está dentro da Constituição. É uma norma importante que o nosso país quer proteger. Então, está ali na nossa Constituição. Como como o poder legislativo, como o poder executivo vai funcionar, está tudo ali escrito, está tudo ali falado na nossa Constituição. Mas a Constituição norte-americana, ela não tem isso. Ela não tem essa formalização de como o Estado vai se organizar, de como o poder executivo, o poder legislativo deles vão se organizar. Por isso a gente fala que ela é costumeira. Ela tem textos, ela tem uma escrita, mas eles são muito esparsos. Eles falam de coisas, por exemplo, que são muito costumeiras do país, que são só direitos, por exemplo, direitos humanos, por exemplo, que falam que o Estado vai seguir esses direitos humanos. Não fala de uma organização, não fala de uma sistematização, como é as constituições escritas. E aqui continua na mesma ideia, né? Esse entre aspas aqui, é que a doutrina também gosta de classificar e tentaram classificar diferente.
os textos, as constituições costumeiras que têm textos esparsos. Uma constituição legal, talvez, escrita, mas com os textos esparsos. Talvez venha aí uma terceira classificação. Mas por enquanto, é bom vocês pensar só nessas constituições escritas, que são organizadas e sistemáticas. E nas constituições costumeiras, ou elas não são escritas, ou elas têm textos muito esparsos. Esses esparsos quer dizer que eles não falam de normas que são fundamentais, que vão sistematizar e organizar o governo deles. Partindo, nós temos quanto à extensão. As constituições, elas são princípios e normas. E como uma norma, ela pode ser uma norma muito longa ou ela pode ser uma norma muito curta. Então, por isso a gente classifica ela em sintéticas e analíticas. As sintéticas são aquelas que abordam só os princípios fundamentais. Imagina um Estado que cria uma Constituição que vai abordar apenas na sua Constituição o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, normas que todas as leis devem seguir, por exemplo, todas as leis devem seguir os princípios humanos, a dignidade da pessoa humana. Tá ali. É uma norma para a criação de outras normas. E mais alguma coisa? Por exemplo, ela não falaria de textos ali que não seriam tão fundamentais assim. Agora, as analíticas, elas abordam tudo e qualquer assunto. Sintéticas. Quando a gente fala de sintética, a gente sente também o próprio significado da palavra, né? Uma coisa bem sintetizada, uma coisa bem pequenininha, uma coisa que fala só de conceitos fundamentais. Uma Constituição que fale apenas da sua organização estatal, dos princípios que vão criar as novas leis do Estado e dos princípios que vão organizar esse Estado. Isso seria uma Constituição sintética. Sintética. Agora, analítica, elas vão abordar tudo. E a do nosso país é o quê? Claro, analítica. Analítica, por quê? A gente não poderia ficar com uma Constituição tão pequena, né? A Constituição brasileira, ela é uma Constituição bem extensa, ela fala de várias normas e princípios fundamentais para o nosso Estado, mas ela também fala, há algumas críticas que dizem que ela fala de coisas da qual ela não deveria falar, né? De coisas que eles sentem a necessidade, que eles sentiram a necessidade de pôr, mas que talvez não fosse tão necessário. Por exemplo, eu não vou lembrar exatamente como está lá, mas tem uma norma da nossa Constituição que fala sobre a proteção de uma determinada escola. Se eu não me engano, é uma escola lá no Rio de Janeiro, que essa escola deve receber norma da federação, porque é uma escola, uma das primeiras escolas brasileiras, então ela tem meio que um valor histórico. E isso está na nossa Constituição. Ou seja, ela aborda a proteção de uma escola. Ela aborda como essa escola vai receber verba, que é pela federação. Precisava colocar isso dentro de uma Constituição, dentro de uma lei, de uma norma, que é o princípio básico de qualquer outra dentro do país? É aí que está a crítica sobre algumas constituições que abordam diversos assuntos. Talvez a gente não tivesse necessidade de algo tão extenso, tão longo assim. Quanto ao conteúdo. O conteúdo ele pode ser material, formal ou um conceito misto. Um conteúdo material contém normas fundamentais e estruturais do Estado. Quando a gente fala de direito agora eu vou puxar uma classificação um pouquinho só para fazer uma analogia. O direito material é aquele direito que está escrito. É aquele direito que a gente consegue, vamos dizer, consegue pegar. Tipo assim, o cidadão brasileiro tem direito à moradia. É um direito material. Está escrito, você tem esse direito. Então, isso também quer dizer quanto ao conteúdo da Constituição. Quando a Constituição aqui, ela fala de princípios que vão estruturar o seu Estado, ela é uma Constituição material. Como assim, estruturais do seu Estado? Estruturais, eu estou falando do poder legislativo, judiciário e executivo. Como esses poderes vão se estruturar, como esses poderes vão se conversar entre si, como esses poderes vão, dali, desde a sua formação,
conseguir caminhar o nosso Estado para o que ele deve ser. Formal, processo de sua formação. O formal, ele meio que conta uma historinha. Ele conta a historinha ali do processo de formação, e vai indo, também um pouco longo demais. E um conceito misto são constituições que abordam tanto um direito material quanto um direito formal. A Constituição brasileira, ela segue um princípio de ser uma constituição de conceito misto. Por quê? Porque ela tem tanto caráter de normas que vão falar sobre os seus conteúdos fundamentais, quanto a estrutura, quanto o processo de formação do nosso Estado. Essa classificação é fácil: material, formal, conceito misto. Conceito misto é a mistura dos dois. E conceito material, a estruturação do seu Estado. Ou seja, como o Estado, como as estruturas do Estado vão se formar. Formar o processo da sua formação, ele vai contando uma historinha. Quanto ao modo de elaboração, nós também temos classificações para quanto ao modo de elaboração. Ao modo de elaboração, nós falamos de dois conceitos, que é dogmático e histórico. O dogmático, ele segue aquela ideia daquele dogma, daquela ideologia. São histórias pré-concebidas, são ideologias, ideias pré-concebidas que são sempre escritas. Ou seja, ela parte de planos de ideologias que já existem. Como a gente pode pensar, a nossa Constituição de 88 também, ela é uma Constituição dogmática. Por quê? Os direitos fundamentais da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana e tudo aquilo que fala na nossa Constituição já é algo pré-concebido, já é algo que a gente tem nessa ideia. Então, a gente só escreve, a gente não só escreveu, né, mas a gente escreve essas ideologias que já tem. São direitos que já existem. Agora, as históricas, elas se formam reunindo a história do povo. Elas se formam ao longo de um tempo. História, por exemplo, muitas constituições europeias, elas são históricas. Por quê? Porque são ideologias, são culturas, são crenças que foram se construindo ao longo dos anos pelo seu povo. O povo foi ali construindo essas ideias. Agora, do Brasil, dogmática, são teorias que já existiam no mundo. A dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais humanos, foi criado muito antes da Constituição brasileira. A gente só pegou essa ideia, utilizou essa ideia dogmática, essa ideia, essa ideologia que já existia no mundo, e nós colocamos elas na nossa Constituição. Agora, as históricas não. As históricas são constituições que formam as suas próprias ideologias. Então, aqui a gente pode pensar dogmático, aquela que pega teorias e planos de ideologias que já são pré-concebidos. E nós utilizamos isso para formar a Constituição. Histórica, não. A histórica, ela forma, ela cria o seu ideal, ela cria a sua ideologia. Quanto à alterabilidade. Um texto constitucional, ele pode ter diversas leis. Eles falam de diversos assuntos e diversas leis. E quando a gente fala de texto constitucional, quando a gente fala de leis, a gente pensa que ela talvez possa ser mudada. Vamos lá. O direito, ele é uma ciência em movimento. A cada dia, a cada hora que passa, o mundo jurídico ele vai se modificando e ele vai se modificando para se encaixar dentro da sociedade. Nossa sociedade, principalmente hoje em dia, ela se muda e vai se alterando constantemente. Então, o direito ele tem que acompanhar. Isso não é diferente para a Constituição. A Constituição ela tem normas que são fixas, que nunca podem ser mudadas, mas ela tem normas que precisam ser mudadas.
que muitas vezes precisam, mesmo o texto base da nossa sociedade, o texto base que nos dá a base para construir qualquer outra lei, ele tem que acompanhar a evolução dessa sociedade e tem que mudar também. Um direito parado, um direito estático, que nunca muda, que nunca acompanha a necessidade do seu povo, é inútil. Então, por isso que a gente também tem a alterabilidade da Constituição. Ou seja, se ela pode ou quais as maneiras dela, qual a facilidade dela ser alterada. E aqui a gente tem 4 classificações: rígida, flexível, semiflexível e as fixas. Rígida, a gente já pensa em algo duro, como um pedaço de metal. É um processo dificultoso, ou seja, não é qualquer coisa que muda a Constituição, não é qualquer coisa que altera a lei dela. A Constituição brasileira, por exemplo, para a gente alterar qualquer norma dentro da Constituição, seja ela falando da estrutura do Estado, seja ela falando de normas penais, seja ela falando de qualquer coisa, a gente precisa de um processo muito longo. A gente precisa passar por uma votação, a gente precisa passar por 2 votações, a gente precisa analisar de novo, a gente precisa entrar com um processo gigantesco para mudar. Ou seja, o processo para mudar qualquer norma da Constituição é difícil. E é até claro pensar nisso. Imagina se pudesse mudar a qualquer momento, a qualquer modo, qualquer norma constitucional. O texto base não teria sentido, porque se ela pode ser mudada de qualquer forma, a qualquer tempo, não faz muito sentido. Então, por isso que a Constituição, normalmente, a maioria das constituições, hoje em dia, tem um processo mais dificultoso para se alterar a sua lei. Flexível. Flexível é como se fosse um pedaço de borracha. Uma folha de papel é flexível. Ou seja, muda facilmente, muda com facilidade. Muda tão facilmente que ela muda como se você mudasse qualquer outra lei. Ou seja, a forma de modificação da lei da Constituição é como se fosse qualquer outra lei de qualquer outra matéria. Semiflexível. A semiflexível, ela é um meio termo entre rígida e flexível. Vai depender da matéria. Tem coisa que a Constituição ela fala ali. Tem coisas, por exemplo, se fosse uma matéria de direito penal, seria muito difícil mudar. Você precisaria de um processo gigantesco, você precisaria passar por uma série de movimentos, uma série de coisas para conseguir mudar aquela norma. Mas as normas da Constituição que falam sobre o direito civil mudam com facilidade, como qualquer outra norma mudaria. Então, a semiflexível é esse meio termo, depende da matéria. E as fixas só são alteradas por um poder de competência igual ao que as criou. Ou seja, a fixa é uma Constituição que é promulgada hoje e que ela não vai mudar pelos próximos 20, 30, 40 anos que ela ficar em vigência. Ela só vai mudar quando ela verdadeiramente, toda ela, deixar de ser vigente, deixar de ser utilizada e se criar uma outra Constituição. Ela só muda com um poder igual a que a criou. Imagina o Brasil com uma Constituição fixa. A gente teria que criar uma Assembleia Constituinte para mudar uma norma dentro da Constituição, ou verdadeiramente para fazer outra ela. Eu falei aqui, acho que eu até me embananei um pouco para falar, mas a fixa, por exemplo, eu quero mudar uma norma de direito penal. Só que a norma do direito penal, vou mudar só uma frasezinha da Constituição. Só para mudar essa frasezinha, eu tenho que construir uma Assembleia Constituinte, ou seja, tem que ser um poder igual a que a criou para mudar ela. Quanto à dogmática. Quando a gente fala de dogma, a gente também fala agora de, a gente entende ele como ideologias. Pode ser ortodoxa ou eclética. A ortodoxa, ela segue apenas uma ideia. E a eclética, ela concilia, ela mistura. É como uma salada de fruta de ideologias e ideias. A Constituição brasileira, ela é eclética. Ela fala de diversas ideologias, ela mistura diversos princípios, ela tem princípios da dignidade da pessoa humana, ela tem princípios de direitos humanos, ela tem
princípios da formação de Estado, ela tem ideias disso, ideias daquilo. Ela utilizou-se de diversas concepções ideológicas ao longo da história para ir se modificando, para ir se criando também. Ela tanto se modifica usando diversas ideologias, quanto se cria usando diversas ideologias. A dogmática, uma só ideologia, muito fácil. Por exemplo, se uma Constituição for criada apenas utilizando os princípios dos direitos humanos, vou seguir só aquele princípio. Só aquele princípio ela vai ser utilizada para poder modificar ela. Bem, quando a classificações das constituições, a gente termina por aqui. Eu vou criar os slides como se ele fosse slides contínuos. Então, não vai. Eu vou passar para vocês, vou mandar para vocês esse material de slide, mas nesse mesmo eu vou continuar criando outros slides para a gente continuar. Eu estou me baseando para fazer essas revisões com vocês nas aulas do professor Antônio Sábio. Tanto que eu tô com os slides dele, então, através dos slides dele, eu tô criando essas revisões. Eu tô tentando pontuar para vocês um pouco mais sistematicamente. Eu acho que fica chato eu colocar muito texto aqui. Até porque vocês já têm os slides dele, já tem a matéria de caderno, matéria de aula. Então, eu vou tentar sempre trazer, igual eu fui trazendo aqui, ó. Outorgada, eu trago uma palavra que define isso. Ou uma frasezinha que define isso, bem pequena, para não ficar uma coisa muito chata e muito cansativa. Através das próximas aulas, eu vou continuar nessa revisão, vou continuar. Eu sei que o pessoal do primeiro ano da manhã já terminou essa primeira chave de slides que o professor passou, mas eu vou continuar na revisão seguindo esse slide dele. Então, a gente vai terminar isso aqui e vamos continuar para uma próxima matéria. Eu vou tentar terminar esses slides um, em pelo menos 2 semanas, tipo assim, fazer uma revisão bem enxuta mesmo, pontuando os principais tópicos, para a gente poder já entrar e eu conseguir acompanhar o professor, para ele dar aula para vocês. Eu acho que é na sexta-feira que ele dá aula para vocês, né? E na outra semana eu já revisar essa aula de sexta-feira. É assim que eu estou tentando fazer. Então, para quem vai assistir essa gravação, se vocês quiserem me dar a sua opinião sobre se vocês acham isso legal ou não, isso ajuda. Porque acompanhando ele, quando chegarem perto da prova e ele tiver terminado a aula, eu vou conseguir trazer uma revisão, como eu quero tentar fazer, com questões. Ou seja, trabalhar só questões, para ficar mais fácil para vocês na hora de fazer a prova. Bem, é isso por hoje. Quem entrou, quem participou e futuramente, quem vai assistir, eu agradeço a todo mundo. Obrigado por ficar assistindo até aqui. Qualquer errinho aí de gramática, qualquer errinho que eu falei errado, me desculpa, tá bom? E se precisarem de mim, tá, eu tô aberta, você pode falar comigo no WhatsApp, pode mandar mensagem, eu não tem nenhum problema, às vezes eu demoro para responder um pouquinho, mas nenhum problema em responder. Boa semana para vocês, bom final de semana. E é isso aí. Muito obrigada.